Bom, requerimento, senhor presidente. Tendo em vista a Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências, no seu artigo 13º, deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade. Diante do exposto, é que requeiro, excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, que responda. Primeiro, existe o contrato de programa assinado entre a Prefeitura e a referida concessionária? Segundo, caso positivo, solicito que envie cópias do mesmo a essa referida Casa de Leis. Terceiro, caso negativo, qual o prazo para a solução do problema? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 8 de dezembro de 2014, assina vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caram. Bom, é um requerimento importantíssimo, presidente, haja vista que a Lei 11.107 ela é clara no seu artigo 13º e diz que deve existir um contrato de programa como condição de validade para a concessão pública. E hoje em dia as pessoas na cidade nos procuram falando sobre muitos problemas relacionados à Sabesp. Calçadas inacabadas, buracos que são deixados muitas vezes e e há uma demora muito grande para a resolução do problema, ou muitas vezes ligação de água que as pessoas aguardam por um grande período de tempo, e outros problemas mais que muitas vezes há uma demora na resolução dos mesmos. Então, diante disso, hoje tivemos uma reunião aqui na hora da reunião das comissões, né, após o término, com o gerente geral aqui da Sabesp em Praia Grande, e eu o questionei com relação da existência desse contrato que é previsto na Lei Federal 11.107. O mesmo falou que esse contrato está sendo preparado pela Secretaria, né, pela Secretaria de Planejamento, só que eu fico pensando como é que nós vamos poder votar, né, a autorização de uma renovação se nós não sabemos qual é o prazo que a concessionária tem para poder atender os munícipes. Vou dar alguns exemplos aqui. Estamos com vazamento de água. Qual é o prazo que a Sabesp tem para poder sanar o vazamento de água? Estamos com uma cratera lá no Boqueirão. Qual é o prazo que a concessionária Sabesp tem para poder resolver o problema dessa cratera? Temos a necessidade de ligação de água na Vila Sônia. Qual é o prazo que a Sabesp tem para poder resolver esse problema? Então, muitas dúvidas pairam no ar. E eu pedi, né, para que pudesse votar conscientemente, cópia desse contrato na reunião das comissões. E o mesmo falou que esse contrato está sendo confeccionado. Então, não fiquei tranquilo e, através desse requerimento, até mesmo porque a votação ela é feita em duas fases, eu peço aí a máxima urgência na resposta da Prefeitura para que a gente possa avaliar se eu vou votar, e os companheiros também possam votar com tranquilidade a favor ou contra da renovação da Sabesp aqui em Praia Grande. Agora, ruim, presidente, é a gente votar a favor da renovação do contrato se nós não sabemos todos esses prazos, né? E a gente tem muitas reclamações, né? A cidade, recentemente, a gente viu o investimento que a Sabesp fez no município, mas, por outro lado, esse investimento, muitas vezes, ele foi feito de uma maneira que a gente tem que questionar, porque buracos foram deixados, né? Obras foram deixadas, e a população reclama para a gente. Então, a gente tem que defender a população e ver se é válido ou não a renovação dessa concessão. Tá ok? Então, esse é o objetivo do requerimento. É uma pena que o companheiro pediu vistas, mas eu posso assegurar, vereador, que esse requerimento é um requerimento que defende a população na sua necessidade. Bom, outro requerimento, presidente. A quantidade de lixo produzida diariamente por um ser humano é de aproximadamente 5 quilos. Se somarmos a produção mundial, os números são assustadores. O Brasil produz 240 mil toneladas de lixo por dia. Esse crescimento excessivo se deve ao aumento do poder aquisitivo e pelo perfil de consumo da população. Quanto mais produtos industrializados,
mais lixo é produzido. Uma garrafa plástica ou vidro pode levar 1 milhão de anos para se decompor. Uma lata de alumínio, 80 a 100 anos. Porém, todo esse material pode ser reaproveitado, transformando-se em novos produtos ou matéria-prima, sem perder as propriedades. Acredito que o assunto não é novidade, mas vale destacar que podemos fazer a diferença realizando a nossa parte para uma melhoria na qualidade de vida, separando o lixo produzido. Estaremos evitando a poluição e impedindo que a sucata se misture aos restos de alimentos, facilitando assim seu reaproveitamento pelas indústrias. Levando em consideração todo o lixo que esta Câmara produz, sugiro que seja implantado um plano de conscientização para a coleta seletiva nessa casa, com colocação de lixeiras apropriadas para a separação dos resíduos. Assim, os visitantes poderão eliminar separadamente o lixo que produzem e, respectivamente, podemos separar em nossos gabinetes, em todos os setores da Câmara, todo o papel utilizado e que é descartado. Imagine os aterros sanitários, quanto material que lá se encontra, ocupando os espaços e que pode ser reciclado, gerando economia de energia e matérias-primas, menos poluição do ar, da água e do solo, gera renda pela comercialização dos recicláveis, diminui o desperdício, dá oportunidade aos cidadãos de preservar a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram. A reciclagem também melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo dificilmente o descarta em locais inapropriados, o que se torna muito importante em nossa cidade a conscientização de não jogar o lixo em vias públicas. Diante do exposto, é que requer, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Balneário de Praia Grande, vereador Sérgio Luiz Escano de Souza, que, atendendo à justa solicitação, verifique junto ao setor competente a possibilidade de implantação de lixeiras de coleta seletiva nesta Câmara, juntamente com um plano de conscientização para todos os setores dessa Casa de Leis, para que contribuam com a separação de todo o papel que é descartado, material esse que poderá ser descartado em algum dos ecopontos da cidade ou realizar o contrato com uma ONG interessada ao descarte. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 8 de dezembro de 2014, assina o vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Em discussão, ninguém nega. Uma palavra para o vereador Paulinho. Vereador Caran, parabéns. Durante muitos anos, a gente se acostumou a colocar o lixo de qualquer forma. Eu falo principalmente da minha geração. Essa preocupação começou de coisa de 15, 20, 30 anos atrás. E é muito difícil você mudar a mentalidade da população. E só nós vamos mudar essa mentalidade com atitudes como a sua, empresas particulares, órgãos públicos, escolas, colocando no local de trabalho para que a gente se habitue e em casa faça a mesma coisa. Olha, merece louvor o seu trabalho, gostaria de assinar também. Bom, obrigado, vereador. Vereador, realmente parabéns. Tudo que o vereador Paulinho falou, eu queria falar, realmente é um programa cultural que leva ao tempo e é mais do que justo que casas, câmaras que dêem o exemplo, tenho certeza. Se a gente der esse exemplo, todos os funcionários que ainda não se atentaram para esse detalhe vão funcionar as casas deles. Está maravilhoso. Teve uma discussão sobre isso semana passada e realmente foi abrangente e tem que ser assim. A gente sabe que vai demorar um tempo, mas vai chegar lá. Parabéns e assim suspender a votação. Continua a discussão. Em votação, vereador suspender por discussão. Aprovado aqui no negócio. Agradecer aos companheiros. Realmente, presidente, a quantidade de papel que a gente utiliza aqui é muito grande, né? São projetos, processos, muitas vezes cópias. Então, a necessidade da gente avaliar, né? Eu sei que está no final aí da sua gestão, aliás, quero cumprimentá-lo, mas ainda há tempo da gente iniciar um trabalho no sentido de diminuir aí essa agressão aí à natureza. Bom, requerimento, senhor presidente. Esse vereador foi procurado por munícipes do bairro Paquetá. Os mesmos reclamam que a rua Nestor Ferreira está sem pavimentação e a grande quantidade de buracos existentes na via podem ocasionar danos aos veículos que transitam na localidade. Os moradores reclamam ainda que quando chove a via se torna intransitável por conta da lama que se forma.
Diante do exposto, é que requer, excelentíssimo senhor prefeito Alberto Mourão, que, atendendo à justa solicitação do munícipe, verifique junto ao setor competente e nos responda: existe algum projeto para a realização de pavimentação da via em questão e também da manutenção e qualificação, incluindo a infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade? Se há projeto, qual a data prevista para início das obras? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 8 de dezembro de 2014, assina o vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Em discussão, quem tem? Eu tenho outras indicações. Votação, vereador Lucifer, de acordo com a discussão. Aprovado. Tem outras indicações, presidente. Passo direto à mesa. Senhor encaminha o senhor prefeito municipal, vereador. Boa noite a todos, excelente semana. Boa noite, vereador. Secretário, você deixa a palavra.